Você fala alguma coisa, dá um eco. Enquanto nós estávamos entrando, estava cantando aquele hino, se eu não me engano, era Alma infinita gratidão por tudo o que tens feito a mim. E quando nós entramos, que os irmãos estavam se alegrando na presença do Senhor, foi natural, cada um começou a abraçar um ao outro e se derramar na presença do Senhor. Amém. Então, assim, irmãos, antes de qualquer outra coisa, amém, eu quero dizer para os irmãos, por favor, irmãos, não vão perder isso. Sim. Não vão perder o amor pela presença do Senhor e também pela presença dos irmãos. Amém. Porque quando a gente toca no Senhor é natural, né? O canto muda, né? Cada um vai levantando, vai compartilhando uma palavra. E hoje, nós, né, em comum acordo, né, nós, os irmãos, tendo muita comunhão, com muita sabedoria, muito temor e tremor diante do Senhor, nós decidimos, né, a partir daquele domingo, onde nós desfrutamos da aliança, né, representando a mesa do Senhor, o Érico e o César, eles foram muito enfáticos em relação a isso, né? A aliança que o Senhor nos deu e que aqui foi representada por essa mesa, né, por esses elementos. E essa aliança hoje, nós precisamos valorizar e nós precisamos também nos conectar àquilo que mais nos une, que é a nossa fé. Sim. Então, o que nós cremos? O que é a nossa base? O que é a nossa verdade? O que nós de fato cremos e buscamos diariamente? Sim. Então, a cada domingo, nós vamos desfrutar de um aspecto do que nós cremos. Sim. E hoje nós vamos começar desfrutando daquilo que guia a nossa vida. A Bíblia. Que é o que nós precisamos valorizar cada vez mais, né? Ainda mais nos tempos de hoje, né? Sim. Então, assim, apesar de ter preparado, né, aqui uma porção para falar com os irmãos e confesso que tinha muito tempo, né, que eu não praticava isso, mas é algo que nos faz nos derramar de tal forma. Sim. Que às vezes a gente prepara um monte de coisa, né? Quer ter tudo esquematizado, tudo controladinho, bonitinho, vou falar assim, vou falar assado, mas nós sabemos, irmãos, que quando o Senhor ele quer falar algo, né, através do nosso espírito, eu tenho certeza que cada um aqui já provou em alguma situação, às vezes você levantou para dar um compartilhar e de repente você está falando uma outra experiência. Sim. E essa experiência impacta, né, tanto quanto o que você imaginava e que você tinha preparado para falar. Então hoje nós vamos ver, né, iniciar essa trajetória aqui juntos, o que cremos, começando com a Bíblia, a palavra de Deus. Amém. A pura palavra de Deus. E alguns, né, fiz questão de pegar até uma porção de uma enciclopédia bíblica mesmo, né, que nos mostra alguns aspectos e até alguns nomes que todos os cristãos se referem à Bíblia. E alguns deles, né, eu vou falar aqui e eu acredito que todos nós já ouvimos em algum aspecto, né? Bíblia, livro por excelência. Bíblia, as Escrituras. Amém. Bíblia, os oráculos de Deus. Amém. Bíblia, a palavra de Deus. Amém. Bíblia, os testamentos e as alianças de Deus. Amém. Bíblia, a pura palavra de Deus. Amém. Então, irmãos, se tem algo que precisa guiar o nosso viver diariamente, a começar, né, de preferência, e às vezes não dá, né, não sabemos disso, de manhã, é o nosso contato com a palavra do Senhor. Amém. Quando nós vemos a história da Bíblia, para chegar nesse formato que nós temos hoje, a gente não tem ideia do que aconteceu para que o Mateus, o Estevão, hoje tem essa Bíblia bonitinha, com capinha de couro, toda dividida em capítulos, versículos, que parece algo tão comum, né, para o nosso dia a dia. Mas aqui eu quero trazer, irmãos, uma reflexão já inicial para nós. Só para os irmãos terem ideia, a Bíblia em português, ela foi impressa em 1680, em português, por João Ferreira de Almeida, que é a versão mais utilizada hoje, né, pelo menos nos países de língua portuguesa, né, é a que mais utiliza, mas tem várias outras.
E antes disso, a primeira impressão da Bíblia foi em 1500. Então, só para os irmãos terem ideia, a gente vai voltando um pouquinho. E antes dessa impressão, a Bíblia, ela nunca foi composta de uma forma que nós temos hoje, né? Com os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eram tudo em pergaminhos, e pergaminhos esses espalhados. Imagina para nós termos uma reunião agora, irmão, João, puxa o seu pergaminho, por favor, agora, do Antigo Testamento, de Deuteronômio. Então a conservação mesmo disso era um desafio, né, para a palavra se perpetuar. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Lá no Antigo Egito, quando tudo começou a ser escrito nesses pergaminhos, e foram, né, sendo ali muitas vezes até espalhados por diversas regiões, o suor, o labor de muitos cristãos, e inclusive que deram suas vidas para que hoje nós pudéssemos ter esse acesso aqui, foi algo tremendo, algo tremendo. É algo que, se a gente lembrar disso todo dia, eu tenho certeza que a gente vai valorizar muito mais o livro físico, né? Estou falando da parte física mesmo. Então, é algo que nós precisamos colocar diante do Senhor, né? Senhor, eu quero valorizar mais esse livro tão importante, né? O livro. E dentro, né, dessas vidas que muitas vezes foram ceifadas em prol da manutenção da palavra de Deus, o Senhor usou muitas pessoas. E aqui eu até trouxe uma curiosidade para os irmãos. Os irmãos têm noção de quantas pessoas escreveram? Podem chutar mesmo assim, escreveram mesmo em algumas partes da Bíblia? Os irmãos têm noção? Um número assim, 20, 15 pessoas? Nenhuma, né? Foram 36 homens, 36 pessoas. Todos os 66 livros da Bíblia juntos contêm a revelação de Deus aos homens. Foram escritos durante um período de 1500 anos, por 36 homens. Aí você pensa assim, 36 homens? Então, até então acharam que era só uns 2, uns 3, uns 5, mas tantos homens. Mas olha que bonito. Entre esses homens haviam reis, agricultores, pastores, advogados. Tem algum advogado aqui? Me formando em direito aqui? Advogados, tá? Pescadores, um médico e um cobrador de impostos. É verdade? Então, assim, não sei, tem agricultores aqui, agrônomo. Não, é verdade, agrônomo. Cada um de nós aqui, nós temos as nossas profissões. E você imaginava que tantas profissões assim Deus usou para poder manter essa palavra chegar até nós? Hoje, o Senhor também quer nos usar. Amém. Hoje o Senhor quer nos usar assim como Ele usou esses agricultores, esses pescadores, esses médicos, esses cobradores de impostos. Só que, irmãos, olha que belo. Contudo, esses livros perfazem um só livro. Sim. Porque são a obra de um só autor. Amém. Eu tenho 36 escritores, mas só um autor. Sim. Quem é esse autor? Quem é esse autor? É o próprio Deus. Amém. Através do Espírito Santo. Sim. Então, dito isso, irmão, nós vamos ler e eu quero que os irmãos sempre, até eu falo isso para mim, tá? Primeiramente, nós tenhamos um sentimento de toda vez que nós formos ler uma porção da Bíblia, nós não lemos simplesmente mecanicamente, mas toda vez que nós formos ler um livro, é tanto que nós queremos até nos concentrar na leitura, não puxando às vezes, sem terminar uma leitura, puxar uma outra leitura, porque às vezes a gente perde até a porção, a atenção que a gente poderia dar àquela porção que nós estávamos lendo. Então a primeira porção que nós vamos ler é em 2 Timóteo, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem, e quem achar primeiro, se puder levantar e ler, é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Algum irmão ou irmão? Toda a Escritura
para que o homem de Deus seja apto, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. A eleição é diferente. Amém, amém. É isso mesmo. Vou ler novamente. Olha. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, Paulo, ele não só reforça para Timóteo a origem das escrituras, né, por ser inspirada por Deus, mas principalmente para que ele pudesse ter a certeza de que ela é útil para tudo, né? Seja para a repreensão, seja para a correção ou para a educação na justiça. E qual que é o alvo disso? É para que nós sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Hoje nós estamos aqui, né, para poder sermos instrumentos na mão do Senhor. Sim. E para nós sermos instrumentos bons, né, na sua obra, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Amém. Então, assim, que o Senhor nos lembre diariamente que através do seu Espírito, que Ele inspirou tais homens, para que hoje nós pudéssemos ter acesso à palavra, esse mesmo Espírito, Ele nos contagie, para que nós tenhamos fome e sede da palavra. Amém. Né? Para termos esse contato. Né? Amém. E qual outra importância, né, que a Bíblia, né, tem para nós? Foi um ponto, ontem a gente teve comunhão, né, um ponto que nos impactou muito. Eu, graças ao Senhor, né, eu nasci num lar cristão, tive acesso à palavra, desde pequenininho. Eu não lembro o primeiro dia que eu abri a Bíblia. Realmente eu não tenho nem a ideia de quando foi isso, mas com certeza foi lá para os meus 2, 3 anos de idade, já com aquela Bíblia com imagens, né, falando ali da Arca de Noé, enfim. E essa experiência de ter nascido num lar cristão e tendo pleno acesso à palavra, faz com que muitas vezes, pela facilidade, né, no dia a dia, eu estou falando por mim, tá, irmãos, mas eu acredito que cada um de nós já teve uma experiência semelhante. A gente esquece de dar o real valor a isso, né, no nosso dia a dia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu já lia algumas vezes, né, ela toda, mas já tiveram essa experiência de você ler aquela porção e você já leu a Bíblia umas 5 vezes já. Aí você fala, mas pelo amor de Deus, como é que eu não dei atenção nisso, né? Eu já li tantas vezes esse versículo, essa passagem às vezes para até alguns irmãos é tão calejada, mas você ali, o Senhor te revela algo. Isso, irmãos, mostra para nós que não importa quantas vezes você já tenha lido a Bíblia, o Senhor sempre tem algo para te revelar. Amém. E isso que o Senhor tem para nos revelar, né, tem que gerar em nós um sentimento constante de dependência dele. Aleluia. Porque uma coisa é eu chegar aqui nessa manhã, no domingo chuvoso, com os irmãos, para falar de toda a economia de Deus, e que é importante, que nós precisamos nos aprofundar, conhecer tudo que o Senhor nos dá, desde Gênesis a Apocalipse, certo? Desde a eternidade passada até a eternidade futura, são as suas dispensações. Isso é tão belo, né? É tão bonito isso, e é fundamental para o nosso viver cristão. Amém. Mas acima de tudo, irmãos, acima de tudo, você pode ter todo esse conhecimento de cabo a rabo, mas isso de nada vale se isso não se transformar em realidade no nosso vida. Sim, é verdade. Por isso que o primeiro aspecto que nós trazemos aqui já nessa parte, após essa introdução, é que a Bíblia, ela, além de ser a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Sim. Alimento diário, alimento constante, alimento que nos supre. E o que né, compõe o alimento? O que é o alimento? O alimento é para a manutenção da nossa vida. Acho que cada um aqui tem uma necessidade diferente. Eu, particularmente, eu sempre reforço isso, porque muitos irmãos já me conhecem. Eu vivo com fome. Eu tenho muita fome. Vivo com fome, como demais.
E graças ao Senhor, o Senhor colocou a minha esposa Luna na minha vida, que me ajuda a me comportar e não escandalizar ninguém mais, sempre o jeito que tive de comer bastante. Eu sempre realmente estou com fome. E o que eu sinto? É porque meu metabolismo é muito rápido, ele é muito acelerado. E eu não sei se tem alguém aqui um pouquinho mais hiperativo. É difícil, porque quando você é hiperativo, você está ali gastando energia o tempo inteiro. O Miguel sabe o que é isso, ele sabe. E quando você está ali gastando energia o tempo inteiro, você tem necessidade de manter. Eu tenho que comer sempre alguma coisinha. Eu não posso ficar longos períodos sem comer. Então eu tomo café lá por volta das 8 horas da manhã, dá umas 10 horas, já começa a tremer. Então já tem que comer de novo, me alimentar. E quando eu me alimento ali, naquele momento, é engraçado, porque pode ser uma barrinha de cereal, pode ser um iogurte, alguma coisa, o meu humor muda, a minha postura muda, porque ali, né, quando você está com fome, você fica estressado, fica inquieto. E aquilo se torna, aquele alimento que eu ingeri, rapidamente ele se torna, ele tem uma expressão, né, no meu jeito de expressar, enfim, de viver. A mesma coisa é a palavra fora de nós, é o alimento. Está ali, em cima da mesa, pronto para ser, né, comido. Porém, se você não se dispor a ir se alimentar, ingerir aquele alimento, ele não vai se tornar real na sua vida. Ele não vai se tornar os nutrientes necessários para a manutenção do seu corpo. Então, irmãos, independentemente de tudo que eu falar aqui essa manhã, nós não podemos esquecer de uma coisa. A Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa se tornar esse nutriente. Amém. Na sua vida, na minha vida. Amém. E ela só vai se tornar esse nutriente e se tornar em ações quando a gente comer dela verdadeiramente. Então esse é o primeiro ponto. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é o alimento para nós diariamente. Amém. E esse alimento, quando ele se torna uma expressão de nós no nosso dia a dia, ele contagia as pessoas que estão à nossa volta também. Porque a pessoa, quando vê que o outro está muito bem alimentado, né, muito bem nutrido, algo diferente está acontecendo ali naquela pessoa. Então, o que eu pude aprender, irmãos, nessa pequena semana aqui, comendo da palavra do Senhor, é que essa palavra ela tem que ter expressão no nosso viver diário, para que as pessoas vejam que isso aqui não é um livro histórico somente, né? Porque ele tem muitas matérias aqui envolvidas, tem história, tem alguém formado em história, estudando história? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta, então, pronto. É um livro, é ou não é? Um livro extremamente histórico. Tem biologia aqui, tem astrologia aqui, tem tanta coisa aqui. Poesia, é verdade. São muitas matérias envolvidas aqui nesse livro, irmãos, que nós podemos extrair. Mas, lembre-se, isso tem que se tornar real no seu vida. O que está escrito aqui, algo aconteceu graças ao Senhor. E é o segundo aspecto que nós entramos aqui. Algo aconteceu que tornou isso palpável, real nas nossas vidas. Essa palavra se tornou uma pessoa. Sim. E essa pessoa se tornou o Espírito que dá vida. Sim. E habita em nós. Sim. Quando isso aconteceu, irmãos, essa palavra que outrora estava ali escrita em tábuas, escrito em pergaminhos, talvez ali muito distante, hoje se torna aplicável ao nosso viver diário. Porque quando nós estamos e tocamos no Espírito, isso pode ser algo real na nossa vida. Sim. Então, eu trago aqui para os irmãos um exemplo, né? Eu sempre gosto de usar exemplos da vida mesmo, de pregar o Evangelho, porque eu tive uma oportunidade única, que foi o que mudou a minha vida cristã. Apesar de ter nascido num lar cristão, mas chega uma certa idade que você tem que tomar a sua decisão, né, e ter a sua experiência individual com o Senhor. E eu tive a oportunidade de ser missionário lá no continente africano, no sul da África,
Nós viajamos ali 4 países. E aos 20 anos de idade, foi ali que eu tive a minha experiência individual com o Senhor, pregando o Evangelho. E quando eu estava ali pregando o Evangelho, chegou uma situação que me marcou demais. Eu fui numa região muito pobre de um país chamado Suazilândia. E no sul desse país é a região mais pobre do país. E tem a pobreza e tem a profunda pobreza. Então era isso ali que eu, até então, por ter crescido no Nordeste, no interior do Rio Grande do Norte, eu já tinha visto muita pobreza. Mas eu confesso que eu não imaginava que eu ia ver algo pior do que eu já tinha visto lá no Rio Grande do Norte. E aí quando eu cheguei lá, nós estávamos pregando numa vila. Uma vila muito, muito simples, não tinha nada. Só tinha um poço, um pequeno poço e uma casinha, umas pequenas casinhas assim ao redor dessa casa. E nós batemos lá a porta e tal, e muitas pessoas já tinham recebido naquela região o Senhor e já estavam dispostos a desfrutar conosco e tal. E eu cheguei nessa casa, tinha um senhor que ele não enxergava bem, ele não sabia ler, e muito pobre, ele devia ter mais ou menos, acho que eram 6 filhos. E ele criou suas filhas para, pelo menos, que elas pudessem aprender a ler. E quando eu cheguei lá para pregar o Evangelho para ele, eu falei, aquela coisa, né? Estava cheio de experiências boas anteriormente, falei muita coisa, e ele quietinho assim, e a Bíblia estava assim, meio distante, né? Uma Bíblia bem suada e tal, e ele não pegou a Bíblia em momento algum. E quando eu terminei de pregar, eu falei assim, o que Deus falou contigo? Perguntei assim para ele. Ele falou, meu jovem, começou assim, meu jovem, muitas pessoas já passaram. Muitas pessoas já, vários missionários, muitas pessoas já visitaram. Alguns ficaram, outras sumiram. E eu vou te falar a minha experiência. O meu pai falou de Deus para mim e da Bíblia quando eu tinha 11 anos de idade. Mas eu nunca, assim como ele, a gente nunca aprendeu a ler. A gente só sabia que a Bíblia existia e que a Bíblia era a palavra de Deus. E isso foi a única coisa que eu me apeguei ao longo de todos esses anos. Porque eu nunca consegui ler e hoje eu mal enxergo. Mas a minha filha, eu criei para que ela pudesse aprender a ler. E todas as noites ela lê a Bíblia para mim. Todas as noites. E isso já me impactou demais, né? O amor ali dele pela palavra. Mas eu vou te falar. Mesmo você falando todas essas coisas, tudo, eu toquei aqui no meu interior. Porque eu sei aqui, dentro de mim, que o que você está falando é a palavra de Deus. Porque muitos já passaram aqui e falaram muitas coisas, mas no meu interior não confirmou o que eles estavam falando. Por quê? Aí depois que eu fui entender, o contexto lá da região é que tem muita mistura, tem muita coisa. Às vezes a pessoa pega a Bíblia e tem uma questão tribal que envolve cultos aos ancestrais e tudo mais, e de repente está ali mesmo a Bíblia, mas ela não tem o caráter de ser, de fato, a palavra de Deus. Ela está ali só como algo dentro de muitas outras coisas, né? Muitas outras misturas. E aí muitas pessoas perdem o referencial. É verdade. E nessa época aí, foi uma época que ele falou o seguinte, que outra parte da família estava seguindo um grupo, né? Que esse grupo, eu vou dar esse exemplo só para os irmãos entenderem a importância da pura palavra do Senhor. Era baseado em Números 23, onde a serpente de bronze, né? O povo de Israel precisava olhar para a serpente de bronze para que pudesse ser curado. Sim. E esse grupo, ele no auge do culto, ele soltava uma serpente no meio. Imagina, irmãos, agora. Eu solto uma serpente de bicho. E detalhe, Fernando. Você acha que é só isso? Soltou a serpente e acabou? Só vai ser curado quem tocar
em tocar na serpente. Porque o que eu quero com esse exemplo, irmãos, claro, né, é mostrar, né, o nível que as coisas podem chegar. Isso é uma coisa realmente não tão comum. Mas, mesmo esse irmão iletrado, né, que não sabia, não teve acesso à educação e tudo mais, ele no seu interior, ao ouvir a palavra e transformar isso em realidade no seu viver, ele conseguia ter discernimento para saber o que não era e o que era a palavra de Deus. Isso hoje tem que ser real na nossa vida também. E ontem nós estávamos compartilhando, é muito bom e é saudável nós lermos livros espirituais, nós nos alimentarmos, né, enfim, da palavra de tantos irmãos e irmãs que pregam a palavra de Deus, podcast, seja o livro virtual ou físico, enfim, não tem problema nenhum nisso, mas sempre nós precisamos checar se isso provém da palavra do Senhor, assim como fizeram os irmãos de Bereia, em Atos 17, acho que nós podemos ler juntos. Atos 17, capítulo 11, versículo 11, capítulo 17, versículo 11. Eu vou ler para os irmãos. Amém. Todos acharam? Amém. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Me disse esse irmão lá da África, todos os dias ele não estava examinando, né? Toda vez que sua filha estava lendo ali a palavra para ele estava ali atestando. Olha, o que esse irmão veio falar aqui é o Senhor mesmo, provém da palavra de Deus. Né? Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Ou seja, o resultado foi salvação. Foi salvação aqui dos irmãos também. Então, hoje, eu quero encorajar os irmãos. São tantas coisas que nós ouvimos, né? E a nossa experiência, que é a nossa necessidade hoje, nós passamos por uma situação, né, dura, mas que também é um aprendizado. Amém. E eu quero levar esse aprendizado para o resto da minha vida. Amém. Porque eu acredito que o que nós estamos vivendo hoje é um momento singular. Sim. Até a volta do Senhor é um momento singular. Amém. Porque nós estamos tendo a oportunidade de voltar ao princípio. Amém. Né? E acima de tudo, irmãos, e já entrando aqui na parte final dessa palavra, acima de tudo, nós precisamos ter a nossa comunhão individual com o Senhor, na palavra. Eu não sei como é a rotina de cada um dos irmãos, mas eu vou me expor um pouco aqui, né? Eu realmente já li a Bíblia algumas vezes, mas esse ano foi um ano que eu fraquejei nesse aspecto. Eu senti muita falta disso. Sabe por quê? Porque quando as pessoas chegam até nós e você não tem. Quando as pessoas chegam até nós precisando de um alimento, nós precisamos ter o que oferecer. E eu confesso que nesses alguns meses que eu não estava em constante contato com a palavra do Senhor, eu me tornei sensível, inclusive, a perceber a necessidade das pessoas à minha volta. A gente entra num fluxo de rotina normal, é trabalho, é tarefa doméstica, são tantas coisas para fazer no nosso dia, né, que, primeiro, a gente sai de casa e não se alimenta, né, da palavra do Senhor. Então, a gente já está exposto, né? Vivendo de forma perigosa, né? Alta periculosidade, né? Correndo risco. E aí você chega no trabalho e você simplesmente entra na rotina das coisas. Às vezes, tem fatos, tem situações que ocorrem ao redor,
que as pessoas estão buscando e querendo ouvir a palavra do Senhor. Mas, ali por causa da nossa insensibilidade, eu já não estou comendo da palavra do Senhor. Eu já não tenho nem o que oferecer, né? Então, eu chego ali do trabalho, eu não vou nem enxergar a necessidade do João para poder apresentar algo para ele. Então, irmãos, nós temos que ter um bom depósito. Nós temos que ter uma marmitinha para oferecer para quem está com fome. Nós temos que ter um copo de água para oferecer para quem tem sede. Fome e sede da palavra. Então, isso foi o principal que o Senhor colocou no meu coração para nós resgatarmos. Eu posso estar aqui falando 1000 coisas para os irmãos, mas se você não tiver ao longo dessa semana comunhão com o Senhor, como que isso vai se tornar real na sua vida? Isso nada mais é do que um encorajamento, é um pontapé inicial. E nada melhor do que o primeiro dia da semana, né? Para nós termos esse novo começo. Mas eu te falo, irmãos, como eu tomei isso para mim, eu quero que os irmãos também tomem cada um para si. Se você está em falha em relação à leitura da Bíblia, volte a ler a Bíblia, porque eu vou voltar, não sei se você viu. Depois dessa palavra, eu vou voltar a ler, mas eu quero voltar a ler realmente com o coração de que aquilo torne real naquele dia. O maná não era para o dia? Não era? Se deixasse, não, vou guardar porque eu quero comer amanhã. Vai que falta, né? Ele estragava. Ele era para aquele momento, era para aquele dia. Lembre-se disso. O Senhor tem uma porção para você naquele dia. Essa manhã o Senhor tem esse dia o Senhor tem uma porção para você. Amanhã ele vai ter uma nova porção para você também. Amém? E por fim, eu gostaria de ler com os irmãos aqui em Colossenses, capítulo 3. Se algum irmão puder levantar, que achar primeiro, puder levantar e ler, Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17. Unicamente em vós a palavra de Cristo, instruídos e aconselhados mutuamente em toda a sabedoria, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruídos e aconselhados mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Habite ricamente, para que a palavra possa de fato habitar em nós e ela seja real no nosso viver, que nós possamos, nós podemos e devemos ajudar uns aos outros através dela. Isso tem que ser real e diário em nosso vida. Com esse versículo, eu gostaria de encorajar os irmãos também. Acho que a gente pode compartilhar em pequenos grupos, essa palavra, o sentimento que você tem tido, até experiências que você tem tido em relação à leitura da Bíblia, à pregação do Evangelho também, aquilo que surge, antes da gente poder compartilhar. Amém?